Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 25 até o versículo 31. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Santo Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas, para que possamos ser fiel à mesma. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto maravilhoso, que é um texto de alerta aos crentes. É um texto de alerta àquelas pessoas que já foram santificados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o versículo 29. No finalzinho do texto diz o seguinte: e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Não é o sangue da aliança com o qual está sendo santificado, ou com o qual será santificado. Encontra-se no passado, a santificação é passada. Então é um texto que fala aos salvos, é um texto que fala aos crentes, é um texto que fala aos membros da congregação, é um texto que fala aos membros da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há sempre uma tentação contínua de deixar a igreja, de abandonar a igreja, de buscar o seu próprio prazer e satisfação da sua carne. Na história da Igreja de Cristo, nós encontramos pessoas abandonando a igreja desde a época que os apóstolos ainda estavam vivos. É comum as pessoas abandonar a igreja, alguns por qualquer razão. E é necessário que entenda-se que nunca, jamais deve passar por nossa cabeça a ideia de deixar a congregação, de abandonar a igreja, de se afastar da igreja. Eu quero fazer aqui uma comparação. Quando um crente casa, jamais ele deve lembrar de voltar ao setor jurídico buscando uma separação, não é assim? O crente casa para ficar casado até a morte. Todo crente que é casado deve pensar desta forma. E todo crente que quer casar no futuro deve pensar: estou casando para nunca me separar. Esse é o ensino da Bíblia. O ensino contrário a esse é aquele ensino que vem da subjetividade, como nós estudamos aqui de manhã, que tem uma maneira diferente de interpretar os fatos, a realidade e, consequentemente, também o casamento. Bom, do jeito que você casa para continuar casado até o dia
da sua morte, quando você se torna membro de uma igreja de Cristo, fiel às Escrituras, você só deve deixar a membresia da igreja por duas razões. Estou falando de uma igreja fiel, por duas razões: a sua morte ou o seu arrebatamento. Quando nós nos tornamos membros da igreja de Cristo, nós nos tornamos membros da igreja de Cristo para continuarmos membros até o dia da nossa morte ou até o dia em que formos arrebatados ao céu. Alguns abandonam a congregação. Por incrível que pareça, a gente, na história da igreja de Cristo, encontra gente que deixou a igreja porque queria que a cortina fosse azul, e outro grupo queria que a cortina fosse verde. E aí houve uma assembleia e aquele grupo que queria que a cortina fosse verde foi maioria, e alguém que queria que fosse azul ficou chateado e com isso abandonou a igreja de Cristo. O que a palavra de Deus mostra aqui, como é costume de alguns, não é uma pessoa só, é costume de alguns. Alguém costuma abandonar a igreja, alguém costuma abandonar a congregação. E nós podemos analisar aqui que há vários tipos de abandono. Há mais de um tipo de abandono. Por exemplo, alguém abandona a igreja quando deixa a igreja em última situação da sua vida, quando não tem mais nada a fazer, que tem um tempo para servir a Deus na igreja. Outros deixam a igreja, mesmo estando presente a igreja. Eu vou dar um exemplo aqui que ocorreu numa mensagem do pastor Aníbal Pereira dos Reis. Ele estava pregando em uma igreja e uma pessoa sentado talvez na quarta, quinta fila, com um lápis e um caderno, fazendo anotações. E o pastor depois foi parabenizado: se você anotou toda a pregação? Não, eu estava fazendo a relação das compras e das dívidas que tenho para pagar. Certo? Ele estava ali, mas a cabeça dele não estava. Então, a nossa relação com Deus não é de corpo presente, é de todo presente. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Eu não posso estar aqui na igreja com minha cabeça no outro lugar. Eu tenho que estar completamente aqui na igreja. Se eu começo a exercitar essa prática, eu também abandono a congregação. Fisicamente eu estou ali, mas eu não estou servindo a Deus. Eu não estou servindo a Deus. E a prática eu começo muito bem indo para a igreja, todos os cultos, aí eu começo depois a ser seletivo. Eu vou num dia, falto o outro, depois eu falto 2 dias e vou outro. É uma maneira também de abandonar a congregação. E a maneira clássica de abandonar a congregação é não vir, é deixar de vir, não é? Nós somos sempre exortados que é nossa obrigação sustentar a nossa igreja, não é assim? A nossa congregação. Sustentar a nossa congregação. A congregação ela se desenvolve a partir da justa colaboração de cada parte. Cada membro tem uma função, cada membro deve exercer um trabalho na igreja. Bom, e o que ocorre é que muitos abandonam a congregação, deixam de vir, simplesmente desaparecem. Perde a salvação? Não. Nenhum crente que abandona a igreja perde a salvação. Essa é a grande notícia boa para eles. Não perde a salvação. Nenhum crente que abandona a congregação perde a salvação. Preste atenção, eu estou dizendo crente, eu não estou dizendo pessoas que frequentaram sem serem crentes. Porque aqui ninguém é menino a achar que todo mundo que foi batizado por essa igreja era crente, né? A pessoa chega, faz uma confissão pública, diz que é salvo, nós acreditamos. Mas depois se percebe que aquela confissão pública dele não era verdadeira. E quando é que a gente percebe isso? É quando ele deixa a igreja.
Todo crente, quando abandona a igreja, ele passa por um processo de correção vinda do Senhor. Pode ter certeza disso. E não tente experimentar. Confie sem querer experimentar. Amém? Amém. Não precisa você passar. Eu vou abandonar a igreja para depois, para saber se é verdade, se Deus vai mesmo me corrigir. Não precisa experimentar. Confie no que a palavra de Deus diz. Bom, nós conhecemos que aquela pessoa nunca foi crente, porque ele abandona a igreja e a mão do Senhor não pesa sobre ele. Se a mão do Senhor não pesa sobre ele, é porque ele nunca foi um filho de Deus. Então nós falamos aqui a crentes. E quando eu falar crentes, eu estou dizendo às pessoas que têm inteira certeza de salvação mesmo. Não é pessoas que às vezes repetem como um papagaio. Eu tenho, né? Não, eu estou falando de pessoas que têm inteira certeza de salvação, que são lembradas da igreja. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Não é costume de alguns abandonar a igreja de Cristo. É costume de alguns recuar. E se nós olharmos para a história da nossa própria igreja local, nós vamos perceber que houve pessoas que abandonaram a congregação, que deixaram a congregação, que foram buscar a sua própria vontade, foram desenvolver sua própria maneira de viver a sua fé em Cristo Jesus. E nós não devemos imitar a estas pessoas. Não devemos de maneira nenhuma imitá-las. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz: antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Eu chego para Neto e digo: mas Neto, estou muito triste com a igreja, eu vou deixar a igreja. A obrigação de Neto é fazer uma admoestação para que eu não abandone a igreja. Cada um crente tem a obrigação de tratar desse assunto com o outro, para que ele não abandone a congregação, para que ele não se afaste da congregação. Mas pastor, se ele se afastar, se é crente se afastar, vai perder a salvação? Não. Afinal, o que acontece com o crente que se afasta da congregação? A Bíblia diz que ele peca voluntariamente. Veja só, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Qual é o problema aqui? É o pecado voluntário. É o pecado voluntário, é você planejar pecar, é você se voluntariar a pecar. Todos vocês entendem o conceito de voluntário, né? Voluntário é aquele que se apresenta para fazer um trabalho pelo qual ele não vai ser remunerado e não é obrigado a fazer. Ele faz porque quer, ele faz porque é de vontade pessoal, própria dele. Eu estou fazendo porque eu quero. E esse trabalho voluntário não é por acaso, alguém tem que dizer eu quero fazer, não é assim? Então o crente, quando planeja abandonar a congregação, ele está pecando voluntariamente. Ele está usando a sua máquina de tomar decisão para tomar uma decisão voluntária. Eu vou deixar a congregação. Eu não vou mais. Isso é pecado voluntário, pecando voluntariamente. Agora preste atenção, o problema do pecado na vida do crente. O problema do pecado na vida do crente. Eu não me preocupo com o pecado na vida do incrédulo. Por que eu não me preocupo com o pecado na vida do incrédulo? Porque ao incrédulo está reservado a condenação, o inferno, não é assim? E se por acaso o incrédulo se converte, Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância, certo? Então, para o incrédulo, ou o inferno, ou o apagar dos pecados sem Deus levar em conta. Agora, o problema é o pecado na vida do crente. O problema é o pecado na vida do crente. O pecado não tira de você a salvação, repito. O pecado não tira de você a salvação, repito. Mas o pecado tira muita coisa de você.
O pecado tira muita coisa da vida de nós que somos crentes. Nós que somos crentes, ao pecarmos, nós perdemos muita coisa. A primeira coisa que nós perdemos é a comunhão com Deus. Perdemos a comunhão com Deus. Mas veja bem o que o texto diz, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Sacrifício pelos pecados. Não há sacrifício pelos pecados. O sacrifício é pelo pecado. Cristo morreu uma vez pelo pecador. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito e ele é eterno. E ele livra-nos do inferno. Livra-nos do inferno completamente. Mas eu não posso matar Cristo toda vez que eu pecar. Não tem mais como eu ficar fazendo um sacrifício toda semana. Não tem mais como ter no judaísmo, os sacerdotes viviam oferecendo sacrifícios. Alguém pecava, tinha um tipo de sacrifício a ser oferecido. Nós não temos essa prática. O nosso sacerdote ofereceu um sacrifício de uma vez para sempre. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é que resta então? Quando o crente peca voluntariamente, vem sobre ele uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quando o crente peca, e se você for sincero consigo mesmo, quando o Espírito Santo trabalhou na sua vida, mostrando que você está em pecado, a expectação que nós temos é essa, a expectativa que temos é essa. A expectativa que temos é uma expectativa horrível de juízo e ardor, que não é nosso, que nós sabemos que não vamos para lá, mas que nós sabemos que é do adversário. O crente em pecado, ele passa por esse processo de expectação horrível de juízo. Ele sabe que não vai para o inferno, mas ele fica em uma perspectiva de sentir o ardor do fogo do inferno na vida dele. Não quero passar por esse processo. Se contente com o que a Bíblia diz. Mas eu já conversei com pessoas que estiveram no processo de pecar voluntariamente, e eles dizem assim: pastor, é horrível. Eu quero voltar para a igreja, mas eu não consigo. Eu quero voltar a ter uma vida de leitura da Bíblia, mas eu não consigo. Eu quero voltar a evangelizar, mas eu não consigo. E eu vivo atormentado. Há anos atrás eu recebi uma pessoa lá em casa, um crente, afastado da congregação, e ele disse: pastor, eu estou numa expectativa horrível. Eu estou como se eu fosse agora cair dentro de uma fornalha de fogo. Eu vim aqui para conversar com o Senhor, porque eu não quero me matar. Mas tem horas que eu penso que a única coisa capaz de tirar esse sentimento da minha cabeça é a morte. Irmãos, não é brincadeira, nem eu estou pregando isso aqui para assustar ninguém, porque não faz parte do meu perfil de pregação. Eu nunca preguei para assustar nem fazer medo a ninguém, eu prego para esclarecer, deixar a realidade das Escrituras às claras. Para que fique claro, essa é a verdade. Então, quando alguém está fora da vontade de Deus, o sentimento que ele tem, a realidade bíblica dele é uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mesmo ele sendo sabedor de que não vai para o inferno, mas ele fica sentindo aquela expectativa como se o próximo passo dele fosse caindo dentro do inferno. Eu estou falando a crente. Se você não é crente, você pode até dizer: mas eu peco e nada disso acontece comigo. Bom, meus sentimentos.
Não fique contente com isso, não. Porque isso implica dizer que você é um perdido, que você ainda está indo para o inferno. Se nós que somos crentes pecarmos e não passarmos por esse processo de correção do Senhor, é porque nós estamos nos enganando. Não estamos enganando ninguém não, viu? Não estamos enganando ninguém não, nós estamos nos enganando, achando que somos uma coisa que não somos ainda. Porque Deus repreende o filho, Deus repreende ao que ama, Deus corrige ao que ama. Então, o que resta-nos é essa expectativa de ardor de fogo, de juízo, que há de devorar os adversários. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o 8. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se eu, enquanto crente, penso que posso pintar, bordar e sapatear, e que eu não passarei pela correção do Senhor, e se de fato eu pinto, bordo, sapateio e não passo pela correção do Senhor, é porque eu não sou filho, eu sou um bastardo. E o Senhor não corrige a bastardos. Amém? O Senhor corrige a filhos. O Senhor não corrige a bastardo algum. O Senhor corrige a filhos. Pense nisso. O Senhor corrige a filhos. Bom, seguindo o texto. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele propõe uma comparação. Como esse livro de Hebreus, ele é especialista em comparações, não é verdade? Esse livro de Hebreus, Deus faz várias comparações, comparando o velho pacto com o novo pacto, a velha aliança com a nova aliança. E nesse contexto, ele não deixa essa metodologia. Ele usa esse método. Veja o versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui, de novo, Deus vai fazer essa comparação. Ele vai comparar o julgamento do quebrantamento da lei de Moisés com a correção de Deus sobre aqueles filhos que andam no caminho que não agrada ao Senhor. Certo? O que é que acontecia quando alguém quebrantava a lei de Moisés? Quebrantar a lei de Moisés significava a morte. Agora, eu pergunto a vocês, a lei podia salvar alguém? Resposta? Não. A lei podia purificar alguém dos seus pecados? Não. A lei santificava alguma coisa? Não. A lei tinha durabilidade eterna? A lei era para todo mundo ou só para os judeus? Só para os judeus. Se alguém quebrantasse a lei, o que acontecia? Morria, pena de morte para ele. Bom, agora, que conclusão nós podemos chegar se nós compararmos a lei com a graça no que diz respeito à desobediência? É o versículo 29. De quanto maior castigo, cuidais vós,
será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Deixa eu tomar uma aguinha. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Vamos analisar aqui uma coisa. Quem julgava os judeus que quebrantavam a lei? Era Deus ou os homens? Os homens. Nesse caso, quem julga aqui? Os homens ou Deus? Lá no Velho Testamento era homem versus homem. Havia um tribunal e lá se fazia Israel versus o acusado. Se houver 2 ou 3 testemunhas contra o acusado, Israel era vencedor e tinha, enquanto Estado constituído por Deus, o dever e o direito de tirar a vida daquele que houvera quebrantado a lei de Deus. Nós não temos um tribunal humano para julgar as relações pecaminosas do crente no Novo Testamento. Aquilo que for exterior, a igreja tem o poder de cortá-lo da membresia, mas não de operar esse julgamento para definir o que é, que tipo de açoites ele irá levar. Então, agora aqui fala de um julgamento. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado. Para que tenhamos essa palavra, será julgado, é necessário que tenha um tribunal, não é? Que tenha um julgamento. Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O abandonar a congregação, o pecar voluntariamente, leva o crente a cometer 3 ações contra o próprio Deus, contra a pessoa de Cristo, certo? Primeiro, pisar o Filho de Deus. Segundo, ter por profano o sangue de Cristo. Terceiro, fizer agravo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, se eu digo, eu vou pecar voluntariamente, o Espírito Santo, o que a Bíblia diz que ocorre com ele? Entristece, se enciuma e se apaga, se extingue, não é assim? Então o Espírito Santo diz, não. Mais uma vez eu repito, eu estou falando a crentes. Se tem aqui alguém que ele não é crente, não se preocupe, eu não estou falando com você. Pode seguir sua vida em paz, consigo mesmo, porque com Deus você continua inimigo. E o lugar do inimigo de Deus é o inferno. Estou falando aqui absolutamente a crentes, a pessoas salvas. Pessoas que creram em Jesus, por isso podem serem chamadas de crentes, que é uma palavra que o mundo odeia, mas Jesus Cristo disse a Tomé, para que ele não fosse incrédulo, mas crente. Palavra que eu gosto de repetir, crente, porque foi uma palavra que Jesus usou, certo? Eu estou falando aos crentes salvos, certo? Crentes salvos. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele crente salvo que pisar o nome de Cristo, que tiver por profano o sangue de Cristo e que fizer agravo ao Espírito da graça. Quando nós pecamos voluntariamente, ocorre isso. Eu piso Jesus. Eu piso o Filho de Deus. Você pisa o Filho de Deus. Nós consideramos algo santo e santificador, o sangue de Cristo, como se fosse algo profano. E além de tudo isso, agravamos, ofendemos
o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça. Se o judeu quebrantava o sábado, se o judeu quebrantava a lei de Moisés, ele era considerado digno de pena de morte. A pena a qual Deus indica aqui é maior do que a pena de morte. Talvez o pecar voluntariamente, abandonar a congregação, abandonar a nossa mútua congregação, eu gosto dessa expressão, como ficou aqui, fantástico, no versículo 25. Não deixando a nossa mútua congregação, mútua, ou seja, nossa congregação, a igreja local da qual você é membro. Ele não está falando de forma subjetiva a qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de ajuntamento. A igreja que você é membro, que você foi biblicamente batizado por ela. Então, abandonar a igreja a qual você é membro leva você à prática contínua do pecado voluntário. Se no Velho Testamento pecar contra a lei de Moisés colocava alguém exposto à penalidade de morte, aí o Espírito Santo pergunta a mim e a você: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Preste atenção que ele está falando em algo maior do que a morte. Para qualquer um de nós que praticarmos tal pecado, aquele dito popular fica pequeno: a morte é pouco. Ele está dizendo que o crente que comete essa violência contra Deus merece algo maior do que a morte. Portanto, aqui, talvez nesse contexto, nós possamos entender aquela expressão: há pecado para morte. Por isso digo que não ore. Há pecado para morte. Por isso digo que não ore. Mas continuando o texto, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Preste atenção que o julgamento é sobre o seu povo, crentes, pessoas salvas. Quem não é salvo, não entra nisso aqui. Já disse e repito: as pessoas que não são salvas estão fadadas à eterna condenação, o inferno. Mas se ainda estão vivas, podem crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e assim serem salvos. A Bíblia diz: crê em Cristo e serás, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se crê em Jesus, não será confundido, será salvo. Bom, mas vamos olhar o texto. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Minha é a vingança. Minha é a vingança. O que é que acontece, irmãos, com quem destrói o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, será o quê? Destruído. Quem são o templo de Deus? Somos nós. O templo de Deus não é esse prédio onde nós nos reunimos. Esse prédio, quando estamos aqui em reunião, ele é utilizado para a congregação dos filhos de Deus, para a assembleia da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Para a igreja de Cristo se reunir. Mas ele não é o templo. O templo do Espírito Santo de Deus são os crentes, somos nós. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, o que é que Deus faz? Destrói. 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 Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, assim diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Eu gosto de associar esse texto com Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5. Aproveitando que nós estamos aqui no capítulo 5, bem pertinho do capítulo 3, eu vou ler o texto que eu citei agora há pouco sobre o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, pecar voluntariamente está destruindo o templo de Deus. Ninguém se engane. Aliás, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Capítulo 5, versículos 1 a 5. Aqui nós temos alguém que estava nessa brincadeira de destruir o templo de Deus. Olha o que aconteceu com ele. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Amém. Amados irmãos, o mínimo que pode acontecer com o crente, atentando contra o templo de Deus, que sois vós, é ser entregue a Satanás. O mínimo. O mínimo. Um crente salvo, membro da Igreja de Cristo, como era esse rapaz aqui, ele atentou violentamente contra o templo de Deus e ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne. Amados irmãos, entendam que todo crente é filho de Deus. O inimigo de nossas almas, ele é inimigo de Deus, ele odeia Deus. E quem odeia ao Pai, odeia também ao Filho. Imagine você, imagine eu, sendo nós entregues a Satanás. O diabo, ele age, obviamente que é muito pior, mas eu faço uma comparação. Quando um gato, ele captura um rato ou uma lagartixa, preste atenção, ele não mata, não é? Ele fica judiando, ele bate, ele faz sofrer, ele deixa a presa ali por alguns instantes. A presa pensa que pode fugir, ele pula em cima. É um sofrimento tremendo para aquela presa. Algo muito parecido com aquilo, só que de forma muito maior, mais grave, com muito maior poder de ofensa. É assim que o diabo faz quando o Filho de Deus é entregue a ele. Ele faz com que aquela pessoa seja como o sal insípido. E para que serve o sal insípido? Para ser lançado no monturo e ser pisado pelos homens. Amados irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31 do capítulo 10 de Hebreus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você é crente, eu sou crente, nós somos crentes. Vamos procurar viver a nossa vida em plena comunhão com Deus. Vamos fazer da nossa relação com Deus aquilo mais importante aqui na face da terra. E vamos viver de maneira que agrada ao Senhor, para não termos de ser repreendidos pelo Senhor.
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Deus, amados irmãos, é um Pai justo, um Pai amoroso, mas um Pai cuidadoso. Deus não é negligente. Deus não negligencia a nossa educação escriturística. Portanto, vamos fugir da tentação. Vamos fugir do mal. Vamos nos apegar ao bem e vamos seguir a nossa vida de forma bíblica e agradável ao Senhor, porque assim, o fazendo, nós estaremos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos olhar, para finalizar, o capítulo 1 da Epístola de João, no seu versículo 3, que nos exorta à comunhão. A palavra de Deus diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, que estejamos aplicando a nossa vida, aquilo que ouvimos da palavra de Deus, aquilo que lemos da palavra de Deus, pois se nós aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida, teremos comunhão conosco, teremos comunhão uns com os outros, e além da comunhão que teremos uns com os outros, teremos também com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Portanto, a mensagem desta noite é de exortação a termos comunhão pessoal, personalíssima, com o nosso Pai e o seu Filho Jesus Cristo.